Hoje eu vou explicar para vocês qual é a diferença entre o ar convencional e o ar condicionado inverter. Então fica no vídeo, pessoal, que hoje vocês vão ver direitinho qual é a diferença desses dois e se o inverter realmente economiza mais energia e vale a pena tu estar comprando aí na tua casa. Pessoal, antes de tudo, antes de começar a falar qual dos dois é realmente melhor, nesse dia 15 eu tô fazendo uma sériezinha de vídeos sobre ar-condicionado, relacionados ao ar-condicionado, alguns erros que tu pode estar cometendo e tudo mais, pra estar gastando mais energia. Às vezes o teu ar-condicionado não tá gelando muito bem. Então, dá uma vasculhada aí no canal, que nesse dia 15 eu vou estar postando diversos vídeos sobre esse assunto. E pra quem se interessa, é um prato cheio. O primeiro vídeo que eu fiz ficou muito bom, que é como funciona o ar-condicionado. Então, se tu tiver com um tempinho, dá uma olhada lá, eu vou estar deixando o link aqui na descrição desse vídeo sobre como funciona o ar-condicionado. Então dá uma olhada lá que tá valendo muito a pena, tá, pessoal? Me dediquei bastante para aquele vídeo lá. Mas partindo agora para a prática, vou primeiro explicar para vocês como é que funciona o processo de cada um desses ar-condicionados, tá? Primeiro, gostaria de explicar o convencional. Como é que funciona o processo do convencional, tá? Aqui a gente vai ter a partida. Eu botei o ar-condicionado convencional mais quadradão e o inverter que é mais moderno e tudo mais, um pouco mais redondinho. Mas, começar pela partida. Bom, a gente sabe que quando a gente liga o ar-condicionado, ele não liga de fato. Na verdade, a maioria das pessoas sabem, algumas pessoas não sabem, mas quando a gente liga ele começa a sair o vento, a gente consegue sentir que começa a sair o vento, mas ele não está gelando ainda. A gente percebe, se tu botar a mão na frente, que ele só está ventilando. Então ele vai sair o vento e não vai estar ventilando. Perdão pela minha voz, que eu tô meio tossindo. É que eu tô meio gripado, pessoal. Mas vamos lá. Ligou o ar-condicionado, ele demorou e do nada ele fez aquele dum, aquele barulhão dele. Quando ele dá esse barulhão, é porque ele deu a partida, ele ligou a condensadora lá na rua, ele ligou o compressor lá na rua. Quando ele liga o compressor lá na rua, vamos supor que tu botou a 22 graus o teu ar-condicionado, ou 18, enfim, botou a 22 graus. Ligou o compressor lá na rua, ele vai ficar trabalhando, o compressor vai ficar trabalhando, até chegar um momento que, pá, chegou na temperatura que tu botou, chegou nesses 22 graus que tu tinha colocado. Chegando nesses 22 graus, o que vai acontecer? A condensadora lá na rua, ela vai estar desligando. Então ela vai desligar e vai parar de mandar de novo aquele vento frio. Então vai continuar mandando só vento. Vai ficar só ventilando o ar-condicionado nessa parte de dentro. Só a evaporadora ventilando dentro de casa. E nisso vai ficar um tempo aqui, ó. Até botei aqui, ó, frio e calor. Por quê? Quando a condensadora desliga lá na rua, meio que só vai estar ventilando aqui dentro, a evaporadora aqui, ela só vai ficar ventilando o ar que já está aqui. Então o ar ele vai começar a esquentar, até que o termostato que a gente tem dentro ali, que seria uma pecinha para medir a temperatura do ar que está vindo ali pro ar-condicionado, aquele termostato, ele vai medir a temperatura, ele vai ver que está muito acima dos 22 graus, tá, sei lá, uns 24 graus, por exemplo, e ele vai começar a funcionar de novo. Então vai voltar naquela partida lá e vai de novo aquele... Então é isso que vai acontecer, tá, pessoal? O convencional vai funcionar dessa forma. A partir de ciclos, que ele vai se reiniciando, desliga, liga, tá, pessoal? E agora o inverter, pessoal, como é que ele vai estar funcionando, tá? Eu até apaguei aqui o que estava antes escrito, porque eu tinha escrito errado. Mas o que acontece? Aqui a gente vai ter a partida dele. Aqui sim seria o pico de gasto do inverter, tá? Aqui seria o pico de gasto do convencional. A partida dele também é sempre o pico de gasto, porque ele acaba gastando muita energia para poder dar esse pico, para poder dar esse início no ar-condicionado. Então aqui seria a partida do ar-condicionado inverter. E aqui ele vai dar aquele dum também, vai dar aquele barulhão, que seria ligando a condensadora lá na rua. Tu ligou ele, quando ele começar a gelar de fato, ele vai dar aquele barulhão na rua e ele vai começar a gelar a tua sala. Vai ficar gelando, até que ele chega aqui, ó. Aqui ele chegou aos 22 graus. Ele chegou naquela temperatura de 22 graus que eu tava comentando. Vou dar o mesmo exemplo dos 22 graus. Chegou nos 22 graus, pessoal, ele vai diminuir o trabalho da condensadora lá na rua, ele não vai desligar, como esse daqui, ó. Esse daqui ele dá a partida e quando ele chega na temperatura, ele desliga totalmente. Aqui, ele vai diminuir a potência dele, então aqui vai ser, ao contrário do pico de gasto, ele vai ser o momento que ele vai menos gastar, aqui ele vai diminuir a potência dele e vai manter numa potência um pouco menor, mas que continue ventilando a sala, não fique quente de fato. Vai começar a subir a temperatura normalmente, claro, eu fiz o contrário aqui o gráfico, né, porque o gráfico tá meio aqui de cabeça para baixo. Mas aqui é como se estivesse subindo a temperatura, aqui eu estou usando de exemplo se tu estivesse gelando o teu quarto. Aqui a temperatura ela vai subir, porque ele vai estar com uma potência um pouco menor, justamente para economizar energia. Então aqui a temperatura vai começar a subir, ó, até botei aqui, ó, a temperatura sobe. E nesse caso ele vai aumentar a potência novamente, para poder descer a temperatura de novo. Claro, como eu disse, o gráfico tá ao contrário, tá meio de cabeça para baixo. Mas aqui ele vai descer novamente a temperatura aqui, ó, botei, temperatura desce. E ele vai continuar nesse ciclo aqui, pessoal. Ele vai descer a temperatura, vai ficar aqui nos 22 graus que tu queria, e ele vai começar aqui
decair, 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 aqui vai chegar a 25, 24 graus e vai ficando nesse ciclo aqui infinito. E ele continua nesse ciclo esse ciclo aí. Seria gráfico, na verdade, né, pessoal? Porque esse aqui sim seria um ciclo. Ele desliga e liga, desliga e liga. Esse daqui, ele desce e sobe a temperatura de acordo com a potência do compressor lá na rua. Ele desce e sobe a velocidade, a potência do compressor lá na rua para poder ajustar e ficar numa temperatura bem estável. Pessoal, agora sanando a dúvida de quem abriu o vídeo justamente com essa expectativa. O ar inverter, ele realmente vai ser mais econômico que o convencional? Sim, ele vai ser muito mais econômico que o convencional. Fazendo uma analogia assim, é como se o ar inverter ele fosse um quid híbrido, um quidzinho dos novos híbridos, que para quem entende um pouco mais de carro, mas seria um quid híbrido que não gasta tanta gasolina e tudo mais. E o convencional seria como aqueles opalão bem dos velhos que faz 4 km por cada litro, entende? Então ele vai gastar muito mais energia do que o ar inverter, tá, pessoal? E por que isso vai acontecer? Claro, eu tô sem o desenho aqui de novo, mas como eu disse, o ar-condicionado convencional, ele vai trabalhar a partir desse ciclo de desliga e liga, desliga e liga, desliga e liga. Só que esse ciclo ele pode acontecer diversas vezes em apenas 1 hora. Então, nesse liga e desliga, como eu disse, aqui é um pico de energia. Aqui, quando ele precisa ligar, ele precisa carregar um capacitor, um grandinho, gordinho assim, ó, como se fosse um cilindro, um capacitor, para poder ligar a máquina. Então, para ele poder funcionar, para ele poder ligar, ele precisa carregar aquele capacitor, ligar a máquina, e isso vai gastar muita energia. O ar inverter, como eu disse, é como se ele fosse um gráfico. Ele não vai ir lá para baixo de novo, ele não vai perder todo o potencial que ele tinha conseguido naquela hora. Tipo, aqui ó, ele não vai fazer isso daqui ó. Não, pelo contrário, ele vai fazer isso daqui ó. E vai se manter aqui, daí vai descendo gradualmente e sobe. Fica aqui, vai descendo gradualmente e sobe. Então ele não vai ser um ciclo infinito que nem aquele outro ali. Ele vai ser apenas um gráfico ali que ele vai aumentar a potência do compressor e vai diminuir a potência do compressor. Aumentar e diminuir a potência do compressor. Ele não vai desligar de fato a ponto de perder todo o potencial, todo o frio que tu tinha adquirido ali na tua sala. Daí tu me pergunta, mas se ele vai continuar fazendo esse sobe e desce, por que ele vai gastar mais que o outro? Porque o outro, ele vai precisar fazer aquele barulhão toda vez que ele for ligar. Toda vez que ele for ligar, ele vai ter que carregar todo o capacitor para poder dar partida no compressor, entende? Então, ele vai precisar carregar todo aquele capacitor, dar partida no compressor e fazer o ligamento da máquina. Aqui ele vai precisar fazer uma vez só, ele só vai fazer essa primeira vez a questão de ligar o compressor e depois ele vai ter um gasto de energia aqui porque ele vai estar trabalhando bem, mas depois ele vai só manter uma temperatura estável, ele vai manter uma forma estável de energia. Então ele vai aumentar um pouquinho, descer um pouquinho, aumentar um pouquinho, descer um pouquinho. Aqui ele vai aumentar, ficar no máximo dele e desligar. Daí ele vai ficar desligado, aqui não vai gastar nada. Desligado ele não vai gastar nada, só vai gastar a partir de dentro, porque ela vai estar ventilando. Daí vai gastar um pouquinho, vai e vai começar a gastar e parou, entende? Então aqui ele vai controlar muito mais o gasto de energia e a temperatura do ambiente do que o convencional. Agora falando sobre questão de conforto, tá, pessoal? O que vai acontecer? O nosso ar-condicionado convencional, ele não vai entregar o mesmo conforto que o inverter. Bom, o inverter a gente já conseguiu ver que ele é muito superior ao convencional. Mas por que isso, tá, pessoal? Vou começar pela questão do ruído, tá, pessoal? O ar-condicionado convencional, principalmente para quem tem sono leve ou para quem tem parede com parede ar-condicionado, porque, bom, para quem já fez instalação, para quem já viu uma instalação de ar-condicionado, às vezes a gente coloca parede com parede assim para não ter que gastar tanto cano. Claro, a gente tem uma metragem mínima de cano, a gente precisa colocar, mas a gente bota parede com parede justamente para ficar mais estético e tudo mais. Mas, se o ar-condicionado for parede com parede, então aqui, ó, a condensadora ela vai ficar na parte de trás da parede e a evaporadora ali na frente, tu vai acabar acordando a noite inteira com aquele ruído, aquele barulhão que vai dar naquela parte da rua, que vai ser, no caso, ligando o compressor, vai ser aquele barulhão, como eu disse, quando dá a parte do compressor, aquele zoom. Então, tu vai acordar a noite inteira com ele, se tiver um sono leve, justamente porque ele faz muito barulho. Essa parte da condensadora, ela vai fazer muito barulho quando fizer esse ligamento. Por mais que dure muito pouco, ele vai dar muito barulho justamente porque ele tá dando partida. É como se estivesse dando partida num carro, e faz daí uma hora ele pega, entende? Então, ele vai acabar fazendo muito barulho. Então, na questão do ruído, ele vai ser muito... vai fazer muito ruído. Então, se tu tem um sono leve, provavelmente tu vai acabar acordando a noite inteira com ele. Já os ar-condicionados inverter, eles geralmente, nos ar-condicionados atuais, eles vêm com uma tecnologia, uma manta específica em volta do compressor e, enfim, dentro da condensadora inteira, para poder diminuir o ruído. Ele tem uma tecnologia para poder diminuir o ruído. As borrachas que tem dentro dele são muito melhores do que as dos ar-condicionados antigos. Então, o ar-condicionado inverter ele vai acabar fazendo muito menos ruído do que um convencional. Só de exemplo, um ar-condicionado da GRI, o GRI G-Top, que é uma marca que eu gosto bastante de ar-condicionado, ele tem a evaporadora dele, que seria essa parte de dentro, e a evaporadora dele, ela acaba fazendo menos que 25 decibéis de altura. Que eu me lembre, o movimento de folhas, assim, na rua, por conta do vento e tudo mais, acaba sendo mais barulhenta do que um ar-condicionado desse.
E o Samsung Windfree também, que é o modelo que eu peguei pra fazer essa fotinha, que é esse desenho aqui, porque é um ar-condicionado que tem um monte de furinhos, é bem interessante. Olha o vídeo que eu fiz sobre os 5 melhores ar-condicionados para 2026, que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas o Samsung Windfree também vai acabar fazendo muito menos barulho, que me lembra é menos de 18 decibéis, não lembro. Mas é algo muito surreal, é algo bem silencioso. E a parte da rua, como ela não vai ter aquela questão de ligar, desligar, ligar, desligar, ela vai ficar fazendo aquele barulhão toda hora. Ela vai fazer uma vez só quando ela ligar de fato, e depois ela só vai aumentar a potência e diminuir a potência do compressor, tá, pessoal? Então, talvez tu possa escutar uma trepidação, que seria o ar-condicionado funcionando, mas se a tua instalação foi bem feita, se a tua instalação não foi colocado borrachas de má qualidade, que a gente bota borracha embaixo do ar-condicionado para ele não ficar trepidando e fazendo barulho ferro com ferro. Então, se foi colocado borracha de boa qualidade, não foi colocado borracha velha, borracha seca, não vai ficar esse barulho no teu ouvido e tu vai conseguir dormir tranquilamente. Agora, em questão da temperatura, continuando nessa questão do conforto, a questão de conforto da temperatura, no ar-condicionado inverter tu também vai ter um conforto muito maior do que o convencional. Porque, como eu disse, naquela rodinha lá que mostra o processo do convencional, o convencional ele vai ficar ligando, desligando, ligando, desligando. Então, no momento que ele está desligado, a temperatura vai começar a subir, 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 subir. Daí vai para 23, 24, 25, 26 graus. Daí uma hora ele vai ligar de fato. Mas até lá vai demorar a subir a temperatura e enquanto a temperatura ela tá aumentando, tu vai sentindo a diferença, querendo ou não. Principalmente se tu dorme tapado de ar-condicionado, bota no 18 ali, dorme tapado, porque fica friozinho, é bom de dormir. Tu colocou no 18 ali, ele vai começar a subir a temperatura, tu vai começar a suar, vai ficar, tá quente aqui. Daí uma hora sim, ele vai começar a ligar de novo para poder resfriar o ambiente. Mas até lá, ele vai continuar subindo a temperatura. Já na ar-condicionado inverter, isso não vai acontecer. Ele vai subir um pouquinho a temperatura e quando o termostato sentir que subiu a temperatura, ele vai já botar numa potência muito maior lá na rua para poder diminuir novamente a temperatura. Mas justamente por essa questão dele não desligar literalmente, ele vai diminuir a potência só do compressor lá na rua. Ele não vai de uma hora para outra ficar calor, ele vai ser algo gradual, ele vai começar a ficar calor e quando o termostato sentir ali, ele já liga de novo. Então, bom, em questão de conforto, o ar inverter vai ganhar também, ele vai ser muito melhor do que o ar convencional. Agora, meu veredito final eu imagino que vocês já imaginam, o ar inverter realmente ele vai ser muito superior ao ar convencional, isso a gente não tem dúvidas, pessoal. A tecnologia inverter, ela tá tomando conta do mercado, inclusive é muito difícil hoje em dia tu achar um ar convencional novo para comprar, de qualquer marca que seja. Talvez aquelas marcas de, outros países, Rivera e tudo mais, que muita gente vai para Rivera, aqui no sul pelo menos, muita gente vai para Rivera para comprar ar-condicionado mais barato e tudo mais. E realmente, lá no, acho que é Uruguai ou Paraguai, enfim, mas, ou Argentina, não sei pessoal, não entendo muito bem de geografia. Mas lá em Rivera realmente os ar-condicionados são bem bons. Ele já vem para o kit pré-instalação ali e tudo mais, muito bom. Mas, no geral, pessoal, o ar inverter ele vai ser muito melhor, a tecnologia do ar inverter vai ser muito superior de fato. Inclusive, eles estão atualmente trazendo cada vez mais tecnologias. Os ar-condicionados da atualidade eles estão vindo já com integração com a Alexia, Google, tem IA dentro do ar-condicionado, fala com o ar-condicionado, é uma loucura mesmo, pessoal. Mas o ar-condicionado inverter vai ser muito superior, a tecnologia inverter ela está sendo utilizada até em máquinas de lavar, em, geladeiras, freezers, mais variado possível. Mas o que eu mais vejo é em máquinas de lavar e geladeiras. Hoje em dia, a tecnologia inverter ela veio para inovar de fato, pessoal. Então, o vídeo foi esse, eu agradeço a atenção de todos. Como eu falei durante o vídeo, eu tô fazendo uma série sobre vídeos de ar-condicionado nesse dia 15, então se tu tá vendo isso no dia 15 de dezembro de 2025, dá uma pesquisada aí, porque provavelmente já deve ter saído outros vídeos sobre ar-condicionado também. Eu tô me dedicando bastante nesses vídeos, porque é um assunto que eu gosto bastante. Então dá uma olhada aí, vocês não vão se arrepender, tá, pessoal? Vale muito a pena. Então se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, se inscreve no canal. E se você já sabia a diferença entre o ar convencional e o ar inverter, deixa aí nos comentários. Se tu não sabia também, deixa aí nos comentários que eu vou estar curtindo, dando um likezinho no comentário e respondendo também, tá, pessoal? Então, tchau, tchau.